2 presos para cada vaga disponível. Essa é a situação do sistema penitenciário brasileiro de acordo com o Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado neste sexta-feira pelo Ministério da Justiça. Com dados atualizados até junho de 2016, o estudo mostra que o número de detentos aumentou em mais de 100 mil em menos de 2 anos, indo de 622 mil em 2014, data da última pesquisa, para 726 mil. Isso é quase o dobro das 368 mil vagas existentes. A lotação dos presídios é 197%. Para resolver a superlotação, de modo que o número de vagas seja correspondente ao número de presos, seria necessário construir praticamente uma penitenciária por dia durante um ano, considerando a capacidade máxima de 1.000 vagas recomendada pelas diretrizes básicas de arquitetura penal, do Ministério da Justiça. Isso considerando que ninguém mais fosse preso nesse período. Em outras palavras, o Brasil teria que praticamente dobrar o sistema carcerário que existe hoje em apenas um ano. Em uma estimativa aproximada, construir tantas detenções custaria cerca de 12,9 bilhões de reais, sem contar os custos de manutenção e pessoal. Isso levando em conta que cada presídio consumiria 36 milhões de reais, valor gasto pelo Estado de São Paulo para erguer uma unidade de 847 vagas inaugurada no ano passado, e sem considerar detalhes como diferenças regionais de valor. O gasto equivaleria a quase metade dos 28 bilhões de reais previstos no orçamento para o Bolsa Família em 2018. Ainda que exista alguma vontade de construir unidades prisionais, é impossível do ponto de vista econômico e político, afirma a socióloga Camila Dias Nunes, professora da Universidade Federal do ABC e pesquisadora do NEV, Núcleo de Violência da USP. É uma política de encarceramento em massa, fadada ao fracasso. O número de presidiários no Brasil vem aumentando desde os anos 1990. No ano 2000, o país tinha 137 pessoas presas por grupo de 100 mil habitantes. Em junho de 2016, essa taxa chegou a 352,6 detentos, alta de 157%. O país é hoje o terceiro no mundo em número total de presos, superado apenas pelos EUA e pela China. Juristas e especialistas em violência e segurança pública consultados pela Notícias Brasil apontam elementos que explicam a expansão do encarceramento. A Lei das Drogas, de 2006, é citada como uma das principais responsáveis. Seguindo uma política de aumento na guerra aos entorpecentes como resposta a crises de segurança pública, a legislação exime usuários de punição, mas endurece penas para traficantes sem, no entanto, criar critérios claros sobre como diferenciar um traficante de um usuário. Foi um momento de inflexão, quando o número de presos por tráfico de drogas sofreu uma explosão, diz Alamiro Veludo, ex-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e professor de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Não há, por exemplo, uma determinação objetiva da quantidade de drogas apreendida que configura tráfico. Fica a critério do juiz determinar se houve a intenção de traficar. Outro problema é que frequentemente há processos com investigação precária, que não produzem provas além do testemunho policial. Um exemplo é o Tribunal de Justiça do Rio, que emitiu a súmula 70, autorizando juízes a condenarem acusados de tráfico tendo como única prova a palavra do policial que efetuou o flagrante. Pesquisa da USP, de 2012, mostrou que 74% das prisões por tráfico em São Paulo tinham policiais militares como únicas testemunhas no processo. Para Veludo, tanto em casos de tráfico quanto outros crimes, é positivo que o juiz tenha liberdade na decisão para comportar situações individuais. O problema é a cultura de encarceramento que permeia o sistema. Tanto que 40% dos presos são provisórios, não foram condenados. Não se busca saber se a pessoa é culpada, busca-se apenas a punição, diz. Segundo ele, isso é resultado da frustração da sociedade com problemas de segurança, crime organizado,
milícias. As pessoas acabam pedindo mais punição como resposta. Isso tudo é resultante de um processo de deficiência do Estado, que não pode ser resolvido apenas com o direito penal. Há uma tendência punitivista que enxerga a prisão em regime fechado como única resposta possível para todos os problemas, afirma Cristiano Marona, presidente do IBCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Embora o Brasil tenha um Código Penal e uma lei de execuções penais que prevejam o uso de penas alternativas à prisão, como penas reparatórias e prestação de serviço à comunidade, na prática outros instrumentos legais acabam sendo usados com mais frequência. Criminalistas defendem que penas alternativas são muito mais adequadas a delitos sem violência, como tráfico e crimes contra o patrimônio sem uso de força. Quando a gente trata todos os crimes de maneira indistinta, o que faz é botar na cadeia um monte de gente pobre, negra e periférica. No fundo, o Estado nada mais faz do que uma gestão da miséria, diz Veludo. Não adianta só construir vagas. Desse jeito vamos sempre correndo atrás do número de vagas. É preciso reequacionar o sistema como um todo. Para Marona, é uma questão de racionalizar o uso dos recursos disponíveis. Além disso, diz ele, a cultura judiciária encarceradora passa por cima da legislação e da Constituição. Ele cita como exemplo o fato de muitos juízes considerarem o tráfico crime hediondo mesmo quando é praticado por réus primários, com pouca quantidade de droga, sem ligação com organizações criminosas. Nesses casos, a pessoa não precisa necessariamente ficar presa em regime fechado, segundo o STF, Supremo Tribunal Federal. O desrespeito dos juízes a esse entendimento gera uma situação absurda em que os casos precisam